Olá a todos, é com muita satisfação que eu trago mais um vídeo aos amigos do canal. E sem demora vamos direto ao assunto. Por que os líderes cristãos estão ignorando a ordem no culto? O assunto aqui abordado infelizmente é ignorado pelos líderes cristãos, ou homens de Deus como são chamados. Os senhores poderão constatar que a ordem no culto foi alterada por líderes cristãos que possuem um único interesse, o de poder estar no controle absoluto de tudo o tempo todo. Neste aspecto, o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, 26. Irmãos, quando vos reunis, um tem salmos, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Percebam que todos deveriam participar do culto, mas os líderes não permitem e por motivos interesseiros ocultam a verdade de seus seguidores. Sem dúvida isso dá a eles uma grande vantagem para manipulá-los. Como ditadores, só eles têm o direito de falar supostamente em nome de Deus. Não sei se já perceberam que na igreja, durante o culto ou a missa, existem inúmeras pessoas e a ninguém é dado o direito de se manifestar ou de questionar se o que está sendo pregado realmente está de acordo com as Sagradas Escrituras. Essa maneira que os líderes religiosos usam para pregar o Evangelho de Cristo parece mais uma ditadura do que realmente um culto, pois só eles têm o direito de falar, enquanto os membros da igreja devem ficar em silêncio absoluto. Se formos analisar, veremos que Jesus era interrogado durante suas pregações em público por seus discípulos e pela multidão que o seguia. Ora, se até o próprio mestre podia ser interrogado quanto à veracidade da palavra pregada, por que os líderes cristãos dessa atualidade não podem? Por acaso eles são superiores a Cristo? Não devemos esquecer de que a igreja de Cristo deve estar subordinada a Ele, e não a homens. Há um detalhe muito importante: quando os fiéis se reúnem na igreja, seus líderes, através de sugestões, acabam constrangendo muitos de vocês a agirem de acordo com o protocolo da igreja. E uma vez obedecendo a essas formalidades, vocês passam a agir exatamente como robôs programados por esses líderes. Quando um líder passa a dar as seguintes ordens na igreja: sentem, levantem as mãos, todos levantam, digam amém, todos dizem amém. Porém, todas essas ordens devem ser seguidas apenas se as pessoas realmente forem motivadas pelo Espírito Santo de Deus e não motivadas pelo homem. Ao contrário, estarão enganando-se a si mesmas. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27, Paulo diz: no caso de falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3, isto sucessivamente, e haja quem interprete. Observem que neste versículo há pelo menos 3 pessoas participando do culto falando em nome de Deus, e ainda outras interpretando a palavra, e não só um líder pregando. Paulo continua em 1 Coríntios 14, versículos 29 e 30. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se porém vier revelação a outro, que esteja assentado, cale-se o primeiro. Mais uma vez, Paulo deixa transparecer com clareza que quando um profeta ou homens de Deus falava, outros da igreja naquele mesmo momento os julgavam. Se o que o primeiro estava falando não estivesse correto segundo as Escrituras, o outro deveria interferir. Era sua obrigação. As Escrituras também nos relatam que os que estavam assentados, se por acaso viesse revelação a esses, deveriam esperar por sua vez, mas também poderiam falar e participar do culto, uma vez que todos são homens de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31 ao 33, Paulo diz: todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Esse versículo não deixa dúvida alguma de que todos nós podemos e devemos participar do culto, para que assim possamos aprender a palavra e também ser consolados por ela. Paulo disse também que os profetas devem ser analisados por outros profetas, para não haver confusão.
Porém, o ponto X da questão é que em todas as igrejas dos santos eles procediam dessa forma. Além do mais, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 37 e 38, que se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Com base nesse discurso de Paulo, faço uma pergunta aos líderes cristãos do povo de Deus. Qual a razão para não seguir o modelo das igrejas dos santos? Por acaso esse mandamento de Deus perdeu o valor com o passar do tempo? Ou ficou ultrapassado e defasado mediante a essa tecnologia desse século? Paulo disse, ele foi enfático, quando ele disse que quem se considera profeta ou espiritual deve reconhecer ser mandamento do Senhor o que ele escreveu. Por acaso os líderes da igreja de Deus não se consideram profetas ou espirituais? É certo que pelo menos se consideram espirituais, de outra forma o que estariam fazendo dentro de uma igreja, liderando o povo de Deus? Esses líderes não deveriam estar desobedecendo esse mandamento de Deus, mas como podemos testificar nas igrejas e templos evangélicos, somente uma pessoa prega, enquanto as outras escutam sem poder questionar a veracidade da palavra. Portanto, pelo que diz as Escrituras, todos que agem dessa forma devem ser ignorados, porque estão desobedecendo os mandamentos de Deus. Veja como Paulo agia dentro da casa de Deus, conforme consta no livro de Atos, capítulo 18, versículo 4. Todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Vou repetir. Todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Podemos perceber que havia diálogo entre os que estavam presentes na sinagoga. E não apenas uma pessoa autoritária ditando regras aos demais presentes. Ou seja, se submeter a um líder cristão não significa necessariamente que vocês estarão obedecendo a Deus ou sendo fiéis a Ele. Pois se o líder estiver desobedecendo às ordens de Deus, automaticamente esses cristãos também o estarão. É exatamente por isso que Paulo orienta os cristãos a seguirem esse mandamento dado por Deus, para não acontecer de a igreja ficar submissa a um líder, mas sim a Deus. Segundo o modelo da igreja deixado por Deus, todos podem profetizar, e a todos é dado o direito de falar na presença de todos, para assim uns abençoar os outros. Isso significa que todo membro da igreja deve interagir para não seguir os propósitos de um líder, e sim os de Deus. Veja bem, considerando esse cenário, a igreja caiu em um estado de cegueira, chamado de apostasia. Pois com o passar do tempo, seus líderes passaram a desobedecer a palavra de Deus, usando indevidamente o nome dele para aumentar um suposto reino dos céus aqui nessa terra. Para isso se tornar possível, esses líderes passaram a agradar mais aos homens do que a Deus, pois pregam segundo o desejo do coração dos homens, porque esse também é o desejo deles. Segundo Jeremias capítulo 6, versículo 13. Desde o menor até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Por quê? Usam de falsidade para alcançar seus objetivos de se tornarem ricos e poderosos neste mundo, tornando-se conhecido pelo povo como homens santos de Deus. Para isso, usam de estratégias e armadilhas para prenderem os fiéis, conforme afirma Jeremias, no capítulo 5, versículo 27. Como gaiola cheia de pássaros são as suas casas, cheias de fraude. Por isso se tornam poderosos e enriqueceram. Olha, lamentável mesmo não é ser cego, mas sim não querer enxergar a verdade. Sendo assim, termino o vídeo por aqui. Acredito que já seja mais do que o suficiente para fazer um amigo repensar seus conceitos bíblicos e teológicos, ou seja, acredito que mais uma vez cumpri com o meu papel, com o que havia me determinado a fazer. Peço uma coisa a você que está assistindo esse vídeo, que por gentileza, se gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal,
compartilhe, né, em suas redes sociais, dê uma força, não para mim, mas a palavra de Deus, para que ela seja levada da maneira como deve ser, no sentido original, no sentido verdadeiro, sem manipulação, sem estratégia. Seria isso. Até mais, amigos e companheiros do canal. Até o próximo vídeo.